Então, seguinte, eu sei que eu vou falar aqui nesse vídeo com várias pessoas que, assim como eu, não puderam ou não conseguiram fazer curso de inglês, que nem eu, que eu não tive um professor particular ou pessoas ali parceiras de conversação para praticar. Então, eu não tinha muito dessas coisas, algumas pessoas têm, mas várias pessoas conseguem ficar fluentes em inglês estudando sozinho, só em casa, sem mais ninguém mesmo, e eu fui uma delas. Tá? Eu vou falar aqui pra vocês as coisas que eu fiz pra realmente aprender de verdade, sabe? Ficar fluente, não só pra se virar. Hoje em dia eu consigo assistir filmes, séries em inglês, sem legendas, e entender tudo normal, como se fosse português. Vou pros lugares, falo inglês como se fosse português, então é fluência assim de verdade mesmo. E aí então nesse vídeo eu vou falar pra vocês as duas técnicas, métodos de estudo que eu usei, que são assim, são coisas realmente diferentes, que se você está em casa, sozinho, você não tem ninguém, igual eu mencionei, você vai realmente conseguir aprender muito inglês, e ainda rápido, igual eu aprendi. Aprendi rápido e em pouquíssimo tempo, em um ano, você consegue aprender inglês assim como eu fiz. E pra gente começar aqui com o primeiro método que eu usei, são dois ao todo então. O primeiro que eu utilizei foi com filmes, vídeos, séries assim. E o que eu fiz foi pegar coisas que eu gosto. É bem importante você pegar coisas que você gosta, tá? Porque quando você pega alguma coisa pra fazer e vira meio que uma obrigação, e vira meio que uma chatice, você vai desistir. Então no inglês demora um tempo, é rápido, que eu vou mostrar aqui pra vocês uma coisa rápida pra mostrar. Vou mostrar pra vocês que é uma coisa pra ser eficiente mesmo, que eu demorei um ano e pouco pra aprender. Mas pega uma coisa que você gosta, porque senão você vai desistir. Então, que nem eu, peguei filmes da Marvel, que eu gosto bastante, filmes de luta, que eu gosto bastante. E o que eu fiz? Coloquei para eles em inglês para assistir, com legenda em inglês embaixo. Muita gente tem essas dúvidas, né, de com legenda, sem legenda. Depois eu vou mostrar um outro processo sem legenda. Mas aí, o método que eu fiz foi o seguinte, presta atenção que é meio diferente, tá? Não é o que você está acostumado. Por exemplo, pega lá um filme em inglês, e daí você coloca a legenda embaixo. Aí, digamos o seguinte, que você achou lá uma frase, dentro dessa frase tem uma palavra que você não sabe, né? No começo vão ter várias, né? Várias, assim, toda hora você vai ficar vendo palavras, expressão que você não sabe. Aí você achou uma frase lá, tem uma palavra que você não sabe. Anota, ou você tira print, você tá vendo, né, no celular, computador, tira um print daquela frase, não pega só a palavra, tira um print ou você escreve mesmo, num bloco de notas, no seu celular, num caderno, tá? Aí da frase inteira que contém aquela palavra. Aí você só continua assistindo, sabe? Daí deixa lá de lado. Faz isso até você ter ali umas 15 palavras que você pegou ali do filme e que você não sabia. Beleza, chegou em 15, você para. Aí, ao invés de você pegar lá e ver uma tradução e ver um significado da palavra, você não vai fazer isso, tá? Porque você se prender à tradução, você vai começar os seus estudos. Se desde o começo você usar a tradução, você ver o significado em português, tudo, isso vai fazer você demorar muito mais para aprender inglês depois. Porque depois, você colocou ali tradução. Muita gente, a maioria, tá? 90% das pessoas aprendem assim, com tradução e tudo. Mas se você não quer demorar anos e anos e anos para aprender inglês, já começa sem tradução, tá? Não traduz, não pega significado em português, porque depois você vai ter que fazer um processo de transição monolíngue, que é chamado assim os estudiosos e tal, para você começar a aprender inglês em inglês, para daí você tirar aquela tradução mental que começa a vir na sua cabeça, tirar o português, e vai demorar muito mais tempo. Aí o que eu fiz? E o que eu faço muito, muita gente faz e dá muito certo, é você pegar, por exemplo, você pega uma palavra, você não sabe, você joga no Google Imagens, você pega uma imagem daquela palavra. Funciona tanto se for alguma coisa, né, por exemplo, um substantivo, tanto como se for uma ação, porque no Google Imagens você consegue ver de tudo, sabe? Hoje em dia, principalmente, você vê de tudo. Então você coloca uma palavra, coloca significado, ou meaning na frente, né, que é em inglês, daí vai mostrar lá o significado exato, pessoas fazendo aquilo, imagens daquilo, e você consegue aprender só pela imagem, sem tradução nenhuma. Então assim, vamos dar um exemplo aqui pra vocês, tá? Que digamos que eu tô assistindo aqui, eu coloquei um filme que eu gosto pra vocês verem, e daí a legenda tá ali embaixo, o filme tá passando, daí digamos que, veja aqui ó, por exemplo, tem uma frase inteira, daí digamos que eu não sei a palavra dirty, tá? Que tá aqui, daí eu pego a frase inteira, anoto, né? Aí, daí na hora de procurar, você vai no Google Imagens, coloca lá dirty, só coloca isso. E aí você vai ver que tem um monte de imagens
que, assim, isso não é um substantivo, né? Então, não é um verbo, então, e ainda assim você consegue, só pelas imagens, você consegue ver o que significa dirty, sem você traduzir nem nada, você vê mesmo com seus olhos. O seu cérebro já associa a imagem com aquilo, sem português nem nada. E então é assim que eu vou fazendo, tá? Então assim você consegue ver que só pela imagem você já consegue sim entender aquilo. E ainda, lembra que eu falei, você vai pegar a frase inteira. Então você vai ter o contexto, sabe? Às vezes você não tá tão claro pela imagem, mas ali o contexto, a frase, o contexto do filme todo que tá ali, que você está assistindo, vai te ajudar no significado. E aí, que nem eu falei, você vai fazer 15. Todos os dias, imagina, todos os dias você faz 15 palavras novas. Não é muito, também não é pouquinho. Aí eu tava fazendo o cálculo aqui no meu celular, tá? Se você fizer 15 todos os dias, em um ano, que são 365 dias, vai dar aqui um total de 5.475 palavras. Se você fizer todo dia, só isso, tá? Isso é um processo simples, não tem nada demais, não. Tá? E que eu fiz, e por isso que deu tão certo. Você aprender mais de, se souber, né? Se você souber mais de 5.000 palavras, seu inglês vai ser muito bom. Você já vai conseguir falar muito inglês, entender muito inglês. E lembra que essa é a primeira coisa, né? São dois métodos que eu usei ao todo, essa é a primeira coisa, tá? E com isso seu vocabulário já vai ficar muito grande. Você vai conseguir aprender palavras, assim, variadas, de vários contextos, de várias áreas. E assim, só que daí tem um problema, né? Por isso que eu usei duas. Muito do que você vai aprender, você não vai utilizar, porque às vezes você vai ver coisa de aeroporto, coisa, sei lá, de futebol, de algum esporte, de área técnica, você não vai utilizar. E aí a segunda coisa que eu fiz, bom, a outra coisa que eu fiz foi o seguinte, muitas vezes quando a gente está aprendendo inglês, a gente já chega em um nível, e só que ainda assim, a gente não consegue falar algumas coisas, a gente pensa em, como que eu falo isso em inglês? Só que não vem na cabeça. Às vezes você já teve esse problema, se você já é um estudante, e não vem na cabeça, como que eu falo tal coisa em inglês? Você não consegue lembrar, você não consegue dizer, ou alguém pergunta pra você como se diz tal coisa em inglês e você não consegue. Então, eu tava pensando nisso e eu usei isso pra estudar inglês. E aí a coisa que eu fiz, na verdade, foi muito simples. Eu fiz um estudo mesmo de me perguntar, como será que diz tal coisa em inglês? E aí, isso me fez, por exemplo, eu consegui criar várias situações de dentro de casa, sei lá, tipo, eu falo com meus pais, com meus amigos, com parente, e daí, eu fico pensando, mas como que eu falo isso em inglês? Eu falei tal coisa aqui, e, mas como que seria isso em inglês? Daí eu pego e pesquiso e estudo isso para eu aprender. E eu vou criando várias situações de, como será que se diz isso em inglês? Eu pego coisas que eu falo, né, no dia a dia, e desse jeito eu consigo, tipo, varrer tudo. Tudo que eu falar em português, tudo que eu falo no meu dia a dia, todas as situações que eu me deparo, eu consigo falar em inglês daí, porque eu faço um estudo, tipo, 5, 10 jeitos de falar coisas em inglês que eu falo em português todo dia. E daí é claro, né? Daí assim você vai ter que realmente pesquisar. Usa o chat GPT para isso, tá? Porque lá ele te dá, às vezes ele te dá resposta só em inglês, sem ficar usando português. Ele te dá várias respostas naturais, né? Hoje em dia tem o chat GPT para isso, alguns anos atrás já não tinha. Então o que eu mais recomendo é isso, não vou ficar recomendando um monte de coisa. É o mais simples, direto e eficiente. Quando você não tiver, por exemplo, se você não tiver ideias, assim, eu não sei, você já estudou muito, né? Eu não sei o que eu posso pensar de dizer, assim. Daí você pode pegar, por exemplo, seu celular, vai em conversas, uma coisa que eu faço bastante. Você vai em conversas do seu celular, do WhatsApp, com parente, com amigo e tal, e aí você vê o que você fala, as coisas que você fala, como você conversa, e vai tentando, como será que eu falaria isso em inglês? Como que isso fica em inglês, tal coisa? E assim, você consegue garantir que você vai conseguir falar tudo que você está acostumado em falar, tudo que você está acostumado a ouvir, entender, se comunicar em português, você vai começar a conseguir fazer isso tudo em inglês. E aí você combinando essas duas coisas, né, que é a primeira e a segunda, já vou falar um pouco mais de pronúncia, de fala, essas coisas, mas combinando essas duas coisas, você já vai chegar num nível muito legal, interessante, que você vai conseguir falar, se você pensar na sua cabeça, você vai conseguir falar tudo que você fala em português, você já vai conseguir falar em inglês. E ainda, se você passar um ano inteiro, né, com mais de 5.000 palavras, se souber mais de 5.000 palavras, seu inglês já vai estar muito bom. Tem gente que fala, não, eu preciso de 10.000 palavras para aprender inglês, para conseguir ser fluente, né? Mas não, tá? Isso não, tem diferença, ter fluência, proficiência, isso é outra coisa.
tá, gente? Mas você estudando dessa forma, de uma forma rápida, em pouco tempo você já vai conseguir tudo que vier na sua cabeça, como que eu falo isso em inglês, você vai conseguir falar. Aí depois, né, de estudar um tempo isso, eu comecei a focar bastante meus estudos em questão de sotaque, né, para tirar o sotaque, pronunciar as coisas melhor e assim já ouvir também melhor. E o que eu estudei daí nessa parte foi coisa de conexões, as conexões que existem no inglês, porque cada língua existe uma lógica de conexão. E aí eu estudei reduções, né, que são reductions, estudei as conexões mesmo, estudei connected speech, que é aquele negócio de inglês conectado, reduções, contrações, tá? E é muita coisa. Nesse sentido, eu bati muito cabeça, então nesse sentido seria bom um guia, mas você pode pesquisar vídeo no YouTube sobre reduções, conexões, tem livros sobre isso. Você também pode, você mesmo, assim, conforme você vai assistindo vídeos, filmes, você vai vendo como que eles encaixam uma palavra na outra, cortam, excluem palavras, mas é bem difícil. E até por isso, hoje em dia, eu já tenho até o meu próprio curso específico sobre isso, que é Conexões do Inglês, para quem quer um guia mesmo, porque isso é bem difícil, tá, gente? Eu não tô aqui, eu sei que quem tá aqui é quem quer aprender inglês sem ajuda de ninguém, sem curso, sem nada, mas isso é uma coisa que você vai bater bastante a cabeça, vai demorar. Então, eu criei por isso. E, sim, é um precinho bem barato, mas é o meu. E aqui, com esse curso meu, você consegue entender tudo sobre conexões, falar inglês conectado, sabe aquele inglês conectado, embolado? Eu destrincho tudo, por completo, do começo ao fim, para você conseguir entender e falar de forma assim que isso não vai ser mais problema para você. Se você quiser, se você tiver interesse, vou estar deixando o link aqui, mas se não, faz que nem eu bati muita cabeça, né? Mas tem no YouTube, tem na internet, tem em livros, você também por conta própria você vai reparando, então, e aí você vai perdendo esse sotaque, que a gente sempre, um pouco a gente fica, mas você vai perdendo bastante e melhorando a sua fala, e assim você vai ser mais bem compreendido, né? Não vai ser uma coisa estranha de se comunicar com você, de você se comunicar, você vai ter mais confiança também, muita gente tem isso, e esse lance das conexões, de você treinar a pronúncia, te dá bastante confiança. Aí depois disso é mais questão de você ir praticando mesmo e colocando o inglês mais na sua vida, sabe? Você, às vezes tem aqueles aplicativos, eu usei bastante, aplicativo de conversação, que nem tem hoje em dia o SpeakPaul, que é o melhor, na minha opinião, o melhor, assim, que é de graça e tudo, você consegue realmente falar, ligar para pessoas te ligarem. E daí eu fui praticando, assim, com esse tipo de aplicativo, com as pessoas, assim, aleatórias mesmo, sabe? Praticar a fala. Daí depois de tudo isso, eu comecei a praticar. Daí comecei a consumir conteúdos também em inglês. Por exemplo, vídeos, né? Vídeos sobre conteúdo que eu gostava, comecei a ver em inglês no YouTube. Tutorial, às vezes eu quero aprender as coisas, ensinando coisas que é do meu interesse, tudo em inglês. Curso online, fiz alguns cursos em inglês também. Então, assim, uma coisa que você tem que saber, quem é fluente em inglês é porque passou muito tempo em contato com o inglês, muito tempo escutando inglês. Então, assim, não é só estudar ali um pouquinho todo dia. Quem é fluente é porque passou bastante tempo em contato. É uma coisa que eu fiz também, que você vai precisar fazer. Então é só ver as coisas que você já vê em português, começa a ver em inglês. Então, no fim das contas, isso foi tudo que eu fiz, tá? E que a maioria das pessoas, na verdade, que estuda inglês, só estudando inglês pela internet, só estudando sozinho, estudando em casa, ficando fluente. Isso é o que a maioria faz e que quem fica fluente de verdade, né? Você vê que a pessoa realmente fala inglês, que a pessoa realmente entende filme, série em inglês, sem legenda e tal, porque faz esse tipo de coisa. Tá? Isso é muito comum, é o que eu fiz. Então, assim, é uma coisa, é simples, né? Se você for ver, é simples. Você pega o filme, vai anotando o que você não sabe. Daí pesquisa lá, utilizando esse método para você não usar o português. Depois, você vai pensando, né, como você pode dizer coisas em inglês. Aí você pensa lá, como que eu digo, por exemplo, eu vou ligar para ele. Você pensa na sua cabeça, né? Daí você vai ver lá, pesquisa, I'm gonna call him, por exemplo, né? I'm gonna call him. E aí, beleza, né? Você, lógico, no começo você não vai pronunciar assim, mas você vai vendo e vai pegando. E aí, gente, é simples. Não é porque é simples que é ruim. Pelo contrário, na verdade, até os métodos, estratégias, assim, que são os melhores, são os que são fáceis de aplicar, que são rápidos e eficientes. Então, não é para ser uma coisa muito complicada, absurda. Não, tá?
tá? Então, assim, coisa de gramática não peguei tanto, fui mais ou menos pegando depois, tá? E assim, ao todo é isso. E essa foi a jornada, foi tudo que eu fiz, assim. E ainda assim, se te sobrar alguma dúvida sobre alguma coisa e tal, você pode comentar aqui embaixo, tá? Se tiver alguma dificuldade que você tem, você comenta que a gente vai, o vídeo continua, as dicas continuam. Eu vou estar muito feliz de ajudar, eu vou responder todo mundo que comentar, eu vou responder, tá? E assim, se você gostou do vídeo, ó, lembra, deixa o like aí para as pessoas também aprenderem, né? Isso não é nenhum outro tipo de conteúdo que é uma concorrência um com o outro, não. Espalha aí, porque realmente estou tentando atingir ali bastante gente. Então, deixa a curtida e o vídeo não acaba aqui, tá? Você pode se inscrever aqui no canal, porque aqui sempre tem vídeos assim para te ensinar mais inglês, para te ajudar em todas as dificuldades que as pessoas normalmente têm. Tá? Já fiz outros e vão ter outros. Se inscreve aí e vamos comentando as coisas, eu vou te ajudando. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui então e até o próximo vídeo.